Imagine por um momento que o mundo, tal como o conhecemos, subitamente se altera de uma forma inimaginável. Você olha para o céu, observa o sol em seu zênite e ele simplesmente para. Congela, imóvel, desafiando todas as leis da física e da natureza que aprendemos. O que aconteceria se a noite não viesse? Se o ciclo eterno de luz e escuridão que rege nossa existência fosse abruptamente interrompido? O medo ancestral do desconhecido, da interrupção da ordem natural, é uma sensação que nos acompanha desde os primórdios da humanidade, um terror tão profundo quanto o próprio vazio. Pois bem, há uma história antiga, tão extraordinária quanto perturbadora, que descreve exatamente isso. Essa narrativa, que ressoa através dos milênios, encontra seu ponto central em um dos textos mais lidos e estudados da história, a Bíblia. Mais especificamente, no livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14. Ali, somos confrontados com uma passagem que desafia a compreensão moderna e a própria ciência. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, para atender o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Um dia mais longo, uma intervenção divina que esticou as horas para garantir a vitória de um exército. O sol e a lua, corpos celestes que regem nossos calendários e nossa própria percepção do tempo, obedecendo à voz de um homem. Este é o mistério central que nos propomos a desvendar hoje. Seria essa passagem uma descrição literal de um evento sobrenatural sem precedentes? Ou um fenômeno natural extraordinário, porém mal compreendido pelos observadores da época? Poderia ser, talvez, uma construção literária, uma hipérbole poética para enfatizar a grandiosidade da intervenção divina na história de um povo? Nosso objetivo é mergulhar nas profundezas desse enigma, explorando as explicações mais intrigantes que têm sido propostas por cientistas, teólogos e historiadores ao longo dos séculos. Por que, afinal, essa história continua a fascinar mentes tão diversas, atravessando as barreiras da fé e da razão? Porque ela toca em algo fundamental na experiência humana: a busca por evidências do divino no mundo natural, a eterna curiosidade sobre o inexplicável e a nossa incessante tentativa de conciliar o que vemos com o que acreditamos. Este evento, supostamente ocorrido nos antigos vales de Gibeão e Ajalon, transcende a mera anedota bíblica. Ele se tornou um campo de batalha intelectual, onde a ciência busca explicações lógicas e a fé encontra confirmação de seu poder. A história do Sol que parou é um convite a questionar, a pesquisar e a refletir sobre os limites do nosso conhecimento e da nossa compreensão do universo. Antes de continuarmos nossa jornada por este mistério, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas o que realmente significa o Sol parar para a astronomia, a ciência que estuda os corpos celestes e seus movimentos? Para um cientista, a ideia de o Sol parar é, no mínimo, um anacronismo linguístico. Não é o Sol que se move ao redor da Terra, mas sim a Terra que gira em seu próprio eixo e orbita o Sol. Portanto, para o Sol parecer parar no céu, seria a Terra que teria de cessar sua rotação. As implicações físicas de uma parada súbita da rotação terrestre seriam cataclísmicas. A inércia faria com que tudo na superfície do planeta, oceanos, atmosfera, edifícios, pessoas, fosse lançado a velocidades incríveis, transformando a Terra num caos inimaginável.
Cálculos e modelos astrofísicos modernos refutam veementemente a possibilidade de uma parada literal e instantânea da Terra, sem consequências devastadoras, que claramente não são descritas na narrativa de Josué. Diante dessa impossibilidade científica de uma parada literal, cientistas e historiadores têm proposto diversas teorias para explicar o fenômeno descrito. Uma das mais comuns é a de um eclipse solar ou lunar. Registros antigos de eclipses são abundantes em diversas civilizações, e esses eventos celestes eram frequentemente interpretados como sinais divinos. No entanto, a duração de um eclipse, seja ele total ou parcial, é relativamente curta, no máximo alguns minutos para um eclipse solar total, o que não se alinha com a descrição de quase um dia inteiro de luz prolongada. Além disso, um eclipse solar escureceria o céu, o oposto do que Josué precisava para continuar a batalha. Um eclipse lunar, por sua vez, não afetaria a luz do dia. A limitação dessa teoria é clara. Ela não explica a extensão do tempo nem a luminosidade. Outra teoria interessante envolve a passagem de cometas ou asteroides. Seria possível que um corpo celeste, ao se aproximar da Terra, tivesse causado algum tipo de alteração atmosférica ou ilusão de ótica que prolongasse a percepção do dia. Algumas lendas de dias perdidos ou eventos celestes incomuns existem em outras culturas, como nos maias ou chineses, mas raramente se correlacionam com a descrição específica de Josué. A plausibilidade de um evento astronômico tão peculiar e com tal efeito no período de Josué é baixa, e a ausência de registros coincidentes em outras civilizações da época enfraquece essa suposição. Uma explicação mais focada na atmosfera terrestre sugere uma refração atmosférica extrema. Em condições atmosféricas raras, a luz do Sol pode ser refratada de forma a prolongar o crepúsculo, fazendo-o parecer durar mais tempo. Exemplos modernos de ilusões ópticas celestes existem, como o Sol da meia-noite em regiões polares, onde o Sol permanece visível acima do horizonte por mais de 24 horas. Contudo, essa refração prolongaria o dia apenas em algumas horas e em regiões específicas, e não por um dia inteiro, a ponto de ser notado em uma batalha e registrado como um milagre universalmente significativo. Uma hipótese ainda mais radical, embora menos aceita, é a de uma variação na inclinação axial da Terra. Uma mudança abrupta na inclinação do eixo terrestre poderia alterar dramaticamente a duração do dia e da noite. No entanto, as consequências geológicas de tal evento seriam catastróficas, com terremotos massivos, tsunamis e mudanças climáticas globais, eventos que não são mencionados na narrativa bíblica. Além disso, seria improvável que tal alteração fosse isolada e reversível, como o texto de Josué parece sugerir. A busca por evidências em outras culturas é um caminho natural. Se um evento de tal magnitude realmente tivesse ocorrido, não seria lógico esperar que outras civilizações contemporâneas tivessem registrado algo semelhante? Existem mitos e lendas de dias longos ou noites curtas em diferentes partes do mundo, mas a correlação direta e inquestionável com o evento de Josué é elusiva. A ausência de um consenso global sobre um evento cósmico tão dramático no período bíblico é um dos maiores desafios para a interpretação literal. E, claro, não podemos ignorar a famosa evidência da NASA. Por anos, circulou um mito urbano persistente de que cientistas da NASA, ao fazerem cálculos precisos da órbita terrestre, teriam descoberto um dia perdido na história, que só poderia ser explicado pelo milagre de Josué. Essa história, que ganhou força nos anos 1970, é completamente falsa. A NASA nunca fez tal descoberta. E a lenda é um exemplo clássico de desinformação popular, frequentemente usada para provar a literalidade de textos bíblicos. A importância da verificação de fatos é crucial, especialmente em um mundo onde a informação se espalha tão rapidamente.
A verdade é que, do ponto de vista científico, o Sol que parou ainda aguarda uma explicação que concilia a narrativa com as leis da física. Diante de tamanha complexidade e da aparente impossibilidade científica de uma parada literal do Sol, muitos teólogos e estudiosos religiosos buscam outras camadas de significado na narrativa de Josué. A Bíblia, afinal, é uma coleção de textos escritos em diferentes gêneros literários, e nem tudo nela deve ser interpretado de forma estritamente literal. A prosa poética e a linguagem figurada eram ferramentas comuns na literatura antiga, usadas para transmitir verdades profundas e morais, e não necessariamente fatos científicos precisos. Será que o objetivo da narrativa de Josué não era detalhar um fenômeno astrofísico, mas sim enfatizar a intervenção divina e a vitória esmagadora concedida ao povo de Israel? O dia de Josué pode ser melhor compreendido como uma metáfora poderosa de intervenção divina. Não se trata de uma alteração física do cosmos, mas de Deus operando através de eventos naturais, ou mesmo de uma percepção alterada do tempo pelos guerreiros israelitas, para assegurar o resultado desejado. A fé ensina que Deus pode suspender as leis naturais, se assim o desejar. Mas essa suspensão nem sempre se manifesta de forma que desafie abertamente nossa compreensão científica do universo. Às vezes, o milagre está na interpretação, na forma como um evento é percebido e no seu impacto na história e na crença das pessoas. A tensão entre fé e razão científica é um tema constante nessa discussão, onde ambos os lados buscam sentido, mas com ferramentas e perspectivas diferentes. As perspectivas judaicas e cristãs sobre essa passagem são variadas. Para muitos, o evento é uma demonstração inegável do poder divino e da fidelidade de Deus para com seu povo. É um momento que solidifica a identidade e a fé, reafirmando que o Criador está ativamente envolvido na história humana. Contudo, mesmo dentro das tradições religiosas, existem diferentes níveis de literalismo na interpretação bíblica. Alguns teólogos veem a história como um relato histórico de um evento milagroso literal, enquanto outros a interpretam como uma narrativa teológica, cujo propósito principal é inspirar fé e ilustrar a soberania de Deus, sem a necessidade de uma comprovação científica exata. A importância do milagre reside mais no que ele significa para a fé do que em sua descrição física. Essa história ressoa profundamente com a experiência humana, mesmo para aqueles sem uma inclinação religiosa. Quem nunca sentiu que o tempo parou em momentos de intensa alegria, de profunda tristeza ou de grande perigo? A percepção subjetiva do tempo é uma realidade da psicologia humana. Em uma batalha desesperadora, sob a pressão de um inimigo implacável, a sensação de que o dia se estendeu, permitindo a vitória, poderia ser tão real e impactante quanto uma parada física do Sol. Essa busca por significado e transcendência em eventos extraordinários é intrínseca à nossa condição. Quer seja um evento físico, uma ilusão de ótica ou uma metáfora, o Sol que parou fala sobre a nossa necessidade de encontrar propósito e ordem no caos, de ver a mão do divino em nossa jornada. Ao final dessa jornada de exploração, a verdade exata sobre o Sol que parou de Josué pode permanecer um mistério, um enigma que nos convida a continuar buscando. Talvez a beleza da história resida precisamente nessa ambiguidade, na coexistência da ciência e da fé, cada uma oferecendo uma lente diferente para entender o mundo. A ciência nos oferece a lógica e a observação do universo físico, enquanto a fé nos proporciona significado e conexão espiritual. Ambas são essenciais para a compreensão completa da experiência humana. O poder das histórias, como a de Josué, reside em sua capacidade de moldar nossa compreensão do mundo, de inspirar questionamentos e de nos fazer refletir sobre os limites do que conhecemos.
Elas nos lembram que a realidade é multifacetada e que há mistérios